Olá, boa tarde. Aqui é o doutor professor Fernando Lopes de Freitas, o seu terapeuta psicanalista, passando por aqui para a segunda parte hoje. Te lembrar que hoje é a segunda parte do intestino grosso, ok? Fica comigo. Olá, boa noite, que a sua noite seja maravilhosa. Aqui é o doutor professor Fernando Lopes de Freitas, passando por aqui para mais uma live instrutiva, biológica, anatômica e por aí vai, né? Trazendo mais conhecimento sobre corpo humano, aparelho digestivo. Estamos aí quase terminando o aparelho digestivo, né? Que estamos falando sobre o intestino grosso, a segunda parte do intestino grosso, né? E nós estamos falando sobre a anatomia do intestino grosso, ok? Foi assim que terminamos a live de ontem, para você que assistiu. Eu falei sobre o seco, agora eu vou falar sobre o colo, que é a segunda parte da anatomia. É a maior parte do intestino grosso, se subdivide em 4 partes. O colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente e a curva sigmoide, né? Quando o alimento chega ao colo descendente, o bolo fecal permanece estagnado por muitas horas, preenchendo as porções da curva sigmoide e o reto. As fibras vegetais não são digeridas nem absorvidas pelo sistema digestivo. Passam por todo o tubo digestivo e formam uma porcentagem significativa da massa fecal. Glândulas da mucosa do intestino grosso secretam muco que lubrifica o bolo fecal, facilitando seu trânsito e sua eliminação. A parte terminal do intestino grosso possui tecidos produtores de células que atuam na defesa do organismo. Aí lá vai, né, o reto e ânus, que é a terceira parte. É a parte final do intestino grosso e termina com o canal anal, que se comunica com o exterior através do ânus, por onde são eliminados os resíduos fecais. O esfíncter é o músculo localizado ao redor do ânus que controla a passagem das fezes e por onde as fezes são liberadas. Ou seja, o esfíncter é um aparelho que regula, tá? E é ali também que é possível alguém, né, estourar o esfíncter e, por isso, ter a chamada hemorroida. Porque o esfíncter, ele é um músculo que tem, lógico, veias, terminações nervosas, tudo ali. Ele faz isso, fecha. Quando você faz o movimento pélvico, tá? Você abre e fecha. O esfíncter abre, você faz contração, abre, contrai as fezes para sair e você vai controlando, tá? Fechando e abrindo, tá? E até a maneira até para poder cortar a fezes, né? Corta, solta, libera, solta. Às vezes, intestino ressecado produz fezes ressecadas. E aí é que está o problema. Às vezes tem sangramento devido ao ressecamento, passa ali, tem uma veia muito sensível ali no esfíncter, que às vezes quando passa ali, riscou, as fezes saem com sangramento. Não quer dizer que você está com hemorroida, não. Tá? Uma pomadinha, tá? Não vou dizer aqui o nome dela, mas é
troca por alguma coisa. Tá? Uma pomadinhazinha, passou lá, ok? Daqui a pouquinho, ó, tá jóia. Se continuar um sangramento, tá? Tem um medicamento, uma caixa com 60, comprimido, tem uma farmácia que vende a R$ 39. Toma 2 comprimidos ao dia, um de manhã, um de noite. Você nunca mais vai ter problema de sangramento. Eu não estou falando de quem tem hemorroida. Ele combate hemorroida e previne quem não tem para não ter. Ok? Até isso a gente sabe, né? Mas aí eu vou ter que falar igual a televisão. Procure seu médico. Ok? Eu não vou te receitar, eu sou terapeuta. Não vou receitar por quê? Porque não sei, cada caso é um caso. Eu, por exemplo, tomo esse medicamento justamente para não ter hemorroida. Mas não receito para ninguém. A camada mucosa do intestino grosso não apresenta vilosidades como as que estão presentes no intestino delgado. É possível perceber no intestino grosso uma grande quantidade de células caliciformes, células enteroendócrinas e também células absortivas, as quais apresentam microvilosidades curtas e irregulares. Na parede do intestino estão presentes também células linfóides e nódulos. Essas estruturas estão presentes desde a lâmina própria até a submucosa. A riqueza dessas células está no fato de que o intestino grosso é repleto de bactérias. Ouviu o que eu falei lá na live passada? O intestino grosso e o reto está cheio de bactéria. Então pega lá o seu bial e vai brincar no esgoto para você ver depois o que vai acontecer com ele, tá? Dê adeus para ele. Vai nascer uma cebola na cabeça dele, você vai ver. Doenças do intestino grosso. No intestino grosso é muito frequente a incidência de câncer. Eu conheci um homem que teve 5 tumores, aliás, 9 tumores no reto. Então, cuidado, viu? Por causa de quê? Bactéria. A doença começa benigna, nesse período é possível ser curada, entre aspas, impedindo sua degeneração e consequente transformação em tumor maligno. A diverticulite é uma inflamação de um divertículo, pequenas bolsas que se projetam para fora da parede intestinal. Na maioria dos casos, os divertículos se localizam no cólon sigmoide. Quando inflamados, podem formar pus, se romper e infeccionar todo o abdômen. A colite ulcerosa é uma doença inflamatória do cólon, caracterizada por úlceras crônicas ou feridas abertas. Ok? Cuide do seu organismo, lembrando sempre, beba muita água. Água. Homens, comam frutas vermelhas. Vermelhas. Mulheres, comam frutas como melão, por exemplo. Melão. Tá? Os homens, cuide da sua próstata, cuide do seu corpo. Mas, sobretudo, bebam água. Mas não estou com vontade. Chupa uma balinha. Chupa uma balinha e beba água.
Água, coloca água para dentro. Depois você não vai chorar, tá? Porque as fezes precisam de água no intestino. Bom, é aí que está o problema. E muita gente, às vezes, ignora essa situação. E aí, com isso, querido, fica aí o problema, né? Fica aí o problema. Eu ensino sempre. Para quem quiser ouvir, é lógico. Eu ensino sempre que nós precisamos de água no corpo. Agora, existem pessoas que acham que não precisa. Se acha muita coisa, amém. O problema é teu. Segura depois. Ok? Deus é bom, né? Deus é tão bom. Ele é tão bom para mim. Deus te abençoe. Muitíssimo shalom, Donald.